Bem-vindo ao canal do Arquiteto e mais um vídeo da série Arquitetura e Futebol. Eu estou gostando demais dessa série e sobre o Palmeiras, que vai ser esse vídeo, eu estava com uma expectativa muito grande para poder falar. Lembrando que eu fechei um apartamento e eu fiquei em frente ao estádio do Palmeiras e durante o dia, durante a noite, eu fui lá na sacada e fiquei observando o fluxo, o estádio, e eu estava ansioso para gravar esse vídeo aqui sobre o Palmeiras, justamente porque ele tem muito a agregar. A arquitetura que foi feita ali, com a mistura da engenharia, agrega muito valor e conteúdo aqui para o nosso canal e nessa série. Então, fique até o final, tem muita coisa interessante para ser falada aqui. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a arquitetura, a engenharia, sobre o entorno do estádio e também eu vou falar sobre o que afeta no contexto urbano a arquitetura e o campo ali do Palmeiras. Então, o Allianz Parque ele foi construído ali em parceria com a W Torre, onde esse próprio nome que vem ali desde 2014, que é a empresa de seguro, tem um contrato aí de 20 anos, foi feito e o Palmeiras ele recebe comissões aí de todas essas negociações. Então, já começando pela parceria, onde sim, a empresa W Torre tem o seu ganho ali que é alto, mas o Palmeiras também acaba se beneficiando aí desses lucros que ocorrem desses eventos. O contexto urbano do Allianz Parque nasce de uma transformação. Ele ocupa o mesmo terreno do antigo Palestra Itália. Você lembra do Palestra Itália? Um estádio histórico, mas tecnicamente defasado. Aqui, a arquitetura não surge apenas como obra nova, mas como requalificação urbana e simbólica. O estádio passa de equipamento esportivo tradicional para um complexo multiuso, inserido de forma estratégica na cidade de São Paulo. E como que funciona a sua implantação urbana e relação com o bairro? A implantação mantém o estádio dentro do tecido urbano consolidado, mas com uma lógica diferente do passado. O projeto reorganiza acessos, fachadas e fluxos, criando uma relação mais controlada com o entorno. Ao mesmo tempo, eventos de grande porte ainda impactam diretamente o bairro, mostrando que a arquitetura resolve muito, mas não tudo. Então, como eu falei, eu fiquei ali nessa região do estádio Palmeiras e sim, em época de eventos, aquilo ali vira um conflito, Mas um estádio que está em volta de uma cidade, uma capital, igual São Paulo, não tem muito o que fazer. O que pode ser feito no projeto, o que foi pensado ali de áreas de acessos, estacionamento, o que era possível fazer, foi feito e eu vou avaliar. Foi muito bem feito, porque não é fácil resolver essa problemática, apesar que as pessoas que vão a jogos, a eventos ali no Allianz Parque sempre reclamam de uma coisa ou outra, mas é porque é o contexto mesmo e não tinha muito o que ser feito ali analisando a arquitetura do estádio. A arquitetura do estádio ela é contemporânea. O Allianz Parque tem uma arquitetura de imagem forte. A fachada metálica cria identidade, uniformidade e uma leitura contemporânea do estádio. Aqui, o estádio deixa de ser apenas um lugar de jogo e passa a ser um marco urbano, reconhecível mesmo fora dos dias de futebol. E como que funciona a escala, proporção e a experiência do torcedor? Internamente, a arquitetura trabalha muito bem em escala. As arquibancadas são próximas ao campo, criando pressão, atmosfera e intensidade, algo fundamental no futebol. A leitura do jogo é clara e a relação visual entre torcida e campo é um dos grandes acertos do projeto. Então, o que eu observo no estádio ali do Allianz Parque é o seguinte, que ele consegue trazer aquele caldeirão, aquela coisa, aquela pressão. Então, até dei uma pesquisada boa a respeito antes de fazer esse vídeo, lógico, para trazer um conteúdo de qualidade aqui para você, mas o que é observado quem vai enfrentar o Palmeiras no estádio ali no Allianz Parque é bem difícil o time sair dali com uma vitória. É na garra, é na força.
Por quê? Porque ali é uma atmosfera muito grande, mas lembra que tudo isso é feito com base, foi projetado isso aí. É uma base, é um projeto bem feito, é uma sensação criada pelo ambiente arquitetônico do próprio estádio. Então isso é um ponto muito positivo e você vê que isso reflete até nos resultados em campo. Por isso que é um estádio que eu gosto muito, porque ele mostra que a arquitetura, a forma que foi feito, reflete o jogo em campo. Ou seja, existe um lado psicológico que funciona e a arquitetura ela acaba fazendo parte disso quando isso é pensado em uma construção. Uma das partes extremamente importante é a engenharia e o multiuso. Por quê? Porque ali no Allianz Parque nós temos estrutura, shows e evento. Então, diferente dos estádios tradicionais, o Allianz Parque nasce com uma lógica de engenharia multiuso, que é algo, não são todos os estádios aqui no Brasil que conseguem ter isso aqui. O campo móvel, a estrutura preparada para shows e eventos e a flexibilidade do espaço transforma o estádio em uma máquina de funcionamento contínuo. Aqui, arquitetura e engenharia trabalham juntas para garantir viabilidade econômica. Então, o que eu observo? Que quando junta a arquitetura junto com a engenharia, isso entrega um resultado para o cliente, que é o Palmeiras, vamos colocar dessa maneira, e ele vai desfrutar disso economicamente. Eu sei que, independente de contratos que foram feitos, tudo, mas o Palmeiras hoje ele consegue desfrutar de um ganho além, que vai além apenas do futebol. E isso, os estádios brasileiros, os clubes, precisam pensar se vai construir um estádio novo, do zero, vai reformar um estádio ali do zero, precisa usar o exemplo do Palmeiras. Por quê? Como aumentar a receita? Isso tudo beneficia o próprio clube, porque ele tem um espaço que é único, um espaço que é grande, e o país ele tem interesse de alugar esses espaços aí para shows, eventos. Então os próprios clubes podem se beneficiar colocando uma arquitetura juntamente pensando ali o que pode gerar de renda além do futebol. Então o Palmeiras ele faz isso. Não estou falando que isso é perfeito, maravilhoso, porque eu já vi comentários aqui que o time tem até às vezes que repensar ali o calendário para poder combinar ali com os shows também, tem essa questão aí, mas isso algo interno ao clube ali para ser solucionado. Como é esse funcionamento e essa gestão? O estádio não funciona apenas nos dias de jogo. Restaurantes, eventos, visitas e shows fazem parte do cotidiano. Esse modelo muda completamente a relação do clube com o estádio. Ele deixa de ser custo e passa a ser um ativo financeiro. Quais são os pontos de conflito? Nem tudo é perfeito. Em dias de grandes eventos, os acessos, o impacto no entorno e a logística urbana ainda são pontos de tensão. Isso mostra que, em áreas urbanas consolidadas, o desafio não é apenas arquitetônico, é também de mobilidade e gestão da cidade. Então, qual que é a identidade e a modernidade? Olha só, o Allianz Parque representa uma virada de chave. Ele mostra que é possível modernizar sem romper completamente com a identidade. Então, você observa que o estádio ele é novo, ele tem muitos eventos, acontece muita coisa nesse estádio, mas fato é, todo mundo sabe que ali é o campo do Palmeiras, é o estádio do Palmeiras. Então, o Palmeiras ele conseguiu fazer um estádio, fazer tudo isso acontecer e não perdeu o mais importante, que é o quê? A sua identidade. Então, o estádio do Palmeiras é um exemplo claro de como arquitetura, engenharia e gestão podem caminhar juntas. Ele resolve problemas do passado, cria novas possibilidades e redefine o papel do estádio na cidade. Mais do que um lugar de futebol, ele se torna um equipamento urbano ativo. Esse foi mais um vídeo da série Arquitetura e Futebol. E se você gostou, inscreva-se no canal, dê uma curtida e lembre-se, a arquitetura está em tudo, até no futebol.